que foram alocados ao Rio Grande do Sul há 2 dias atrás. Nós somos um estado que vivemos essencialmente do agronegócio, da agricultura e a pecuária. Então, o produtor rural é muito importante para a economia do nosso estado, até porque o pequeno e médio produtor, eles vão formar o que se chama de agronegócio. O agronegócio tem uma importância econômica muito grande na economia do nosso país, porquanto, quando o agronegócio vai mal, tem prejuízo, até a construção civil se prejudica e o comércio também. No ano que passou, quem salvou o nosso país foi exatamente o agronegócio. Por que o agronegócio? Porque o agronegócio, ele tem exatamente a influência direta na produtividade. Nós conseguimos uma produtividade incrível dentro do agronegócio. E nós conseguimos, sim, ser o maior produtor de soja, um dos maiores produtores de carne bovina, sim, o maior do mundo, o segundo em suínos, o segundo em peixe, um dos 5 maiores em carne bovina. Nós temos também exportação de avicultura, aves, sim, muito, e muito sim. Maçãs, frutas cítricas. Nós somos um país que extremamente produz muita coisa e exporta muita coisa também. Ele é um país riquíssimo, mas lhe falta o que eu espero que agora passe a ter. Chama-se gerenciamento. Saber utilizar o dinheiro. Por quê? A divisa nós temos, o dinheiro nós temos, mas eu tenho que saber gerenciar o dinheiro. Por exemplo, uma decisão que foi tomada há pouco tempo atrás e que desgostou muita gente, mas quem conhece economia entendeu, uma figura pública, um governador do estado, disse que iria investir. Mas ele não conhecia a realidade do estado, ele estava em campanha. Quando ele assumiu, ele mudou de ideia rapidamente e disse, não, primeiro pagar as contas. Por quê? Não adianta entrar em sonho, em falácias. Não, primeiro vamos pagar o que nós devemos e depois pensar, então, em investimentos e, quem sabe, então, buscar dinheiro fora, em bancos. E foi exatamente o que aconteceu. 300 e poucos milhões de reais para estradas. Estradas vicinais, estradas de rodagem. Quer dizer, o produtor rural hoje vive um momento histórico. O Rio Grande do Sul de hoje não é o mesmo de ontem. Não, ele é um estado progressista. Um estado que vai se desenvolver em pouco tempo. Daqui a 4 anos, o Rio Grande do Sul será um outro estado muito mais rico do que ele era quando o Eduardo Leite assumiu. Sim, porque vai ter condições de desenvolver. E não adianta. Isso vocês podem ter por norma. Um secretário de Estado, um governador, ele só consegue mostrar que ele é competente se ele tiver dinheiro para investir. E não só dinheiro, mas se ele souber usar esse dinheiro devidamente. Por exemplo, o que adianta ter o dinheiro, queimar o dinheiro e não pagar as contas? Não. A prioridade é pagar o que deve. Depois, com empréstimos em banco, aí começa então a desenvolver o Estado
mas quita aquilo que deve. Sempre que a gente deve, a gente gosta de pagar juro. E aí é uma bola de neve. Eu me lembro, sempre me lembrei disso, que o meu pai sempre dizia: a última coisa que a gente deve fazer é um empréstimo em banco. Por quê? Porque o custo do capital é altíssimo. Então, se eu posso pagar parte da dívida e continuar devendo e arrolar, sim, parabéns. Mas se eu não pagar nada, aumentar a dívida, duplicar e continuar pagando uma fortuna em juros, o juro vai ser, de repente, mais alto do que a minha renda. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que, sistematicamente, nós iremos aumentar o imposto. E aumentando o imposto, o teu produto é mais caro. E aí vai haver a guerra fiscal. Os estados outros, como Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, eles vão ter um produto final mais barato do que o nosso, porque o nosso tem o ICMS muito alto e o custo de produção se torna, então, altíssimo. E quem é que vai querer comprar do Rio Grande do Sul? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta e gerenciar não é só administrar. Não. Gerenciar é saber o problema de cada um dos segmentos da economia de nosso estado. Por exemplo, nós agora estamos bem. Por quê? Porque nós temos uma perspectiva de um amanhã melhor. E um amanhã melhor, para quem administra, é muito importante. Porque eu estou mostrando que eu tenho competência. E isso só se faz com trabalho. Trabalho e muito trabalho. Pois um dinheiro que estava perdido, ele voltou para o Estado e está aí. Mas quem é que conseguiu isso? 2 secretários de Estado nomeados pelo governador de Estado atual, que tem um tráfico de influência incrível junto ao BRDE. Então vejam bem, pessoas certas nos lugares certos. Assim é que se administra. Assim é que se consegue as coisas. E não é só no serviço público. Iniciativa privada também. Sim. A pessoa rica, ela é rica até quando ela sabe administrar a riqueza dela. No momento que ela não souber mais gerenciar o patrimônio, ela empobrece, sim. Assim é um Estado. Vejam bem, qual é o estado mais pobre do país? Rio Grande do Sul. E o que ele conseguiu há 2 dias atrás? 300 e poucos milhões. O que significa isso? Falta de gerenciamento. Quer dizer, se tu conseguiu é porque tu tiveste competência para buscar, conseguir e agora trabalhar em cima disto. Tu saiu do marasmo e agora tu vais então à ação, ao progresso, vai buscar o dinamismo, aumentar as safras de soja, trigo, milho, bovinocultura, suinocultura, avicultura, equinocultura. Sim, vamos buscar tudo. Tudo, porque o progresso, ele é de tudo, de todos. E ele não para. Ninguém para de crescer, jamais. Porque a população mundial também não para de crescer. Se nós produzirmos hoje 100 toneladas, esse ano, no ano que vem terá que ser no mínimo mais 120. Quer dizer, mais 20, 30, 40 toneladas. Porque a população mundial cresce de uma forma exorbitante. E os países exportadores, como o Brasil, ele também tem que aumentar a sua exportação sensivelmente a cada ano que passa. Porque não pode faltar alimento para a população mundial. Então, nós temos um compromisso muito grande. E
a cada gestor de cada estado, ele tem o compromisso de aumentar a sua produção. Sim, aumentando a sua produção, isso garante uma fatia maior de exportação junto aos outros países. Por exemplo, nós temos só no setor de bovinocultura de carne mais de 150 países que importam de nós. Agora, imagina a quantidade de carne que é exportada só pelo Brasil. Somente a carne bovina. Então, isso que nós temos que ter. Os olhos voltados para o futuro. E sempre pensar que agronegócio é um importante segmento da economia de nossos países. Porque nele há muita produtividade. E nós não podemos deixar ele de lado, pois a produtividade é muito grande no agronegócio, no pequeno e médio produtor rural, que é a base da estrutura econômica do país, chamado também agronegócio. O produtor rural, o grande, é muito importante, mas o agronegócio também o é. Era isso que eu queria dizer. E parabéns a todo esse governo de estado e ao agronegócio e aos produtores rurais, que agora, mais do que nunca, nós vamos produzir cada vez mais.